o Rian vai receber notícia que vai mudar a sua vida completamente e vai mudar de maneira definitiva. O Rian, ao mesmo tempo, vai cair num abismo sem fim. Bom, além dele conseguir uma oportunidade de reatar com a Kami, o Ian também receberá uma notícia que será ao mesmo tempo maravilhosa, mas ao mesmo tempo devastadora. Ou seja, ele vai receber duas notícias. Uma que vai deixar ele muito feliz e a outra que vai deixar ele completamente arruinado. Quer entender melhor essa história? Eu sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. O advogado de Rian deixou muito claro para ele que ele estava olhando o seu histórico na prisão e ele descobriu que Rian participou de vários projetos sociais na cadeia. Como, por exemplo, ele fez curso de construção civil, entre outros cursos a mais. O Rian teve um bom comportamento ao longo desses 6 anos que ele ficou preso, e com isso ajudou muito para que ele conseguisse a liberdade por completo. Ou seja, o Rian saiu do regime fechado para o regime semiaberto e depois do semiaberto para o regime completamente aberto, sem precisar voltar mais para a cadeia. E o seu advogado, o Yuri, foi comunicar isso para Rian. Ele ficou extremamente emocionado com esse comunicado. E ele disse que será que agora o mundo tem espaço para ele? Depois de tanto tempo ele fora, digamos assim, da sociedade. O Yuri, o advogado de Rian, disse que agora ele vai poder ficar mais tempo com sua família. Incentiva Rian, ele dá um incentivo a mais. E aí quando ele chega na casa de Leona, ele recebe uma recepção bastante calorosa, todo mundo muito animado com o Rian recebendo a liberdade por completo, e vai ser um clima muito harmonioso. Em meio a essa situação, o Samuel vai estar passando por uma situação muito complicada. O Rian vai estar fazendo uma festa na casa de Leona, comemorando a sua liberdade, aquele clima bem harmonioso. E enquanto isso, o Samuel vai estar completamente desesperado, porque ele não sabe aonde Sofia vai poder ficar. Isso porque o Jax disse que não queria Sofia, mas morando na mansão dos Boais, porque a Sofia jogou a guitarra dele na piscina, jogou as roupas dele na piscina. Tem um contexto porque Sofia fez isso, né? Não foi de graça, né? O Jax disse que a Sofia era uma pessoa má, por isso que Léo não quis mais trabalhar com ela. Mas vai acontecer um conflito também muito grande entre Samuel e o Rian. Quando Samuel vai levar a Sofia para passar um tempo na casa de Leona, porque o Jax não quer mais a Sofia na mansão por ter jogado a sua roupa na piscina, o Samuel procura um outro lugar para a Sofia ficar. E ele, com o aval de Rosa, ele decide levar a Sofia para casa de Leona, para Leona cuidar de Sofia. Só que quando Samuel vê que o Rian está morando lá, o Samuel ele muda completamente de ideia, porque tudo que o Samuel sabe sobre o Rian é que o Rian é um ex-detento. Então para ele é muito perigoso a Sofia ficar lá. A Leona tenta contornar a situação dizendo que o Rian é um homem bom e que ele é seu amigo de infância e tal, mas sem sucesso. O Samuel se mantém firme na sua decisão e não permite a Sofia ficar na casa de Leona. Bom, mas o desdobramento da história de Rian, ele começa a ficar
muito interessante para quem está acompanhando e muito trágico para ele que está vivendo. Bom, porque o Rian ele resolve alugar uma casa. Ele resolve definitivamente sair da casa de Léo. Isso porque ele queria um espaço só para ele. E ao mesmo tempo ele começa a entrar ainda mais no mundo do crime sem ele querer. Sem ele querer. Inclusive o irmão dele sofreu uma situação bem complicada, né? Levou uma surra dos bandidos para dar uma lição em Rian. Mas vai acontecer uma situação muito peculiar, porque além do Rian estar impossibilitado de ser um homem livre, ele vai acabar ajudando a Cami. A Cami ela foi abusada e ela chama o Rian para ajudar ela. E aí os dois vão ao encontro do homem que abusou de Cami. E quando chega no local, a Cami vai estar com a arma de Marlon. E aí um disparo vai acontecer e o Marlon vai acabar até assumindo a autoria do disparo para não prejudicar Rian e nem a Cami. Enfim. Mas o Rian ele está praticamente preso. Por mais que ele saiu da cadeia, ele estava vivendo uma situação muito complicada porque o irmão dele estava jurado de morte. E para evitar que o irmão dele seja morto, ele resolveu assumir a dívida do irmão. Só que o Rian achou que a dívida do irmão poderia ser paga com dinheiro, mesmo ele dizendo que aceitaria voltar para a vida do crime, mas ele mudou de ideia e queria pagar para livrar a dívida do irmão. Perguntou quanto era e o Duval deixou muito claro para Rian que a vida de Lucas seria paga com a vida de Rian, ou seja, o Rian praticamente teria que passar o resto da vida no mundo do crime para manter o seu irmão vivo. Gente, o Rian ele conseguiu a liberdade. Foi muito bom. Mas ao mesmo tempo, o Rian está aprisionado. Ele está aprisionado porque ele não pode sair da vida do crime, porque ele resolveu assumir a dívida que era do irmão para manter o irmão vivo. E essa situação para ele é muito complicada, né? E agora o que faz? Como é que faz para sair da vida do crime? Como é que faz? Essa situação de Rian é bem complicada, hein, gente? Não queria estar na pele dele, não. A única solução é ele contar para a polícia o que está acontecendo e possivelmente Marlon pode até ajudar ele, né? Mas para isso teria que ter uma base muito sólida, né? Coisa que o Estado não dá. Tchau, tchau.